Foi câmera, foi... Como é? Produção. Foi luz, foi câmera. Rodou. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do podcast da comunidade Baião de Marketing. Esse episódio está inaugurando a nossa segunda temporada, nosso primeiro episódio da segunda temporada. Eu estava morrendo de saudade de compartilhar conteúdo com vocês. E esse projeto só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores e parceiros. Grupo Zona, 544 Podcast Coworking, Bus Charger e Midbus, Ipanema Comunicação e Barbearia Imperial. Tamo junto. Muito obrigado por essa parceria. E para inaugurar essa segunda temporada, eu trouxe aqui um cara que tem somente 27 anos aí de mercado publicitário, mas há 14 anos ele respira o mundo das startups e da inovação. Empreendedor, fundou marcas de peso como a Ipanema Comunicação e a Marvin Ventures, é isso? Isso. E já impulsionou o crescimento de mais de 200 empresas. Ele lidera os Anjos do Brasil aqui no estado do Ceará. Foi o cara que levou a primeira missão empresarial cearense para o Vale do Silício, viu, meu amigo? Você tá pensando o quê? Fundou a Associação Cearense de Inovação. Hoje também atua como conselheiro da AGE Fortaleza, ADVB e ACI. Seja bem-vindo. ACI. Seja bem-vindo, meu querido amigo Marcos Vinícius Saraiva. Deixa eu apertar aqui sua mão. Valeu. Obrigado por você ter vindo. Eu esqueci alguma coisa? Eu errei alguma coisa aqui? Ou tá... Seja bem-vindo. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Obrigado pela parceria. É um prazer aqui conversar com você, com essa comunidade que é tão importante, né, para o nosso ecossistema de marketing aqui do estado. Estamos tentando ser importante, estamos tentando fazer esse trabalho, trazer nomes como você e outros nomes aí do nosso mercado publicitário para a gente trocar essa ideia, falar sobre o mercado, falar da importância e da valorização do profissional de comunicação e de marketing, né? Que é a nossa missão enquanto comunidade, né? Mas me fala mais um pouco da tua trajetória, antes da gente entrar aqui nas perguntas mais formais, mas você é um cara que praticamente cresceu dentro de uma agência de comunicação, porque 27 anos com essa carinha de 30. Dona Juliana, né, tá assistindo ali, vai achar bom essa. Mas me conta mais aí um pouco da tua trajetória, como é que começou essa aventura publicitária. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu já gravei, né, já apresentei podcast, já gravei bastante, mas é o primeiro que eu vou falar sobre a minha história. Verdade, né? Cara, eu sou terceira geração de comunicadores, isso é super importante a gente valorizar a nossa história, né? Meu avô era radialista, meu pai trabalhou com comunicação a vida inteira. Aliás, eu queria dedicar esse episódio a ele, que ele faleceu tem 2 meses. E ele trabalhou com televisão, com jornal, com rádio. E veio para Fortaleza na época, a primeira vez que eu morei em Fortaleza, ele veio para fundar a TV Jangadeiro. E aqui ficou. Afiliada aqui, né? Aqui é a TV Jangadeiro, né? Que na época era Bandeirantes, hoje é SBT. E aqui ficou. Ele ainda, aqui em Fortaleza, ainda passou pela Tribuna do Ceará, o jornal, na época era jornal impresso, pela TV União, e fundou a agência, né? Começou essa história ali tô falando, começo dos anos 90, 92, 93, onde ele teve a agência, meus pais separados, né? Eu voltei, fui embora daqui com a minha mãe, a gente passou pouco tempo aqui em Fortaleza, e eu vim passar férias com meu pai, não tinha amigo, não tinha nada, minha diversão era ir trabalhar com ele. Isso eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. E aí eu me lembro, na época, Verdes Mares, a TV Verdes Mares, afiliada à Globo, tinha uma produtora dentro, que era Verdes Mares Vídeo. E eu me lembro de eu criança, eu dormindo nas madrugadas, vendo os comerciais serem gravados, porque eu estava passando férias com meu pai, não tinha com quem ficar e ficava ali acompanhando ele. Então, assim, desde quando eu me entendo por gente, eu me vejo. Meu pai, na época, até brinco, criança, morando aqui a primeira vez em Fortaleza com ele,
eu ligava para a Rádio Jangadeiro e falava assim, olha, eu sou filho do diretor, tem que me sortear, que naquela época sorteava liquidificador, ventilador. Então assim, desde quando eu me entendo por gente, eu me vejo dentro desse mercado e eu vou te falar uma coisa, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. É muito bom. Como é bom trabalhar com o que a gente faz. A gente ganha pouco, mas a gente se diverte, né? É verdade. E aí, como é que começou a tua história com a Ipanema, né? Porque a Ipanema também já tem bastante tempo. A Ipanema fazendo 22 anos esse ano. Em novembro desse ano a gente faz 22 anos. A Ipanema nasceu por necessidade, como todo brasileiro que se empreende, né? Ou por necessidade ou por oportunidade. Eu não fui diferente disso. Meu pai tinha agência, a agência passou por sérias dificuldades, fechou. E eu tinha duas escolhas, ou eu ficava em Fortaleza e tentava cuidar daquilo, que meu pai arranjou um emprego na Telelistas, listas telefônicas. Sim. E eu tinha a oportunidade de ou ficar com aquilo que estava sobrando ali da agência, ou ir embora daqui, morar de novo com a minha mãe. E eu falei, eu vou ficar. E aí eu fiquei com a empresa dele naquela época. A empresa era o... Chamava Mensagem Propaganda. Não, mas o que ficou da empresa? Ficou um cliente. E uma mesa e um computador. Uma mesa e um computador, literalmente. E um bloco de nota fiscal, que naquela época nota fiscal era anotada, né? E ali eu fiquei, fechei tudo, enfim, né? Porque era uma situação muito difícil, a empresa passou por sérias dificuldades. E, cara, eu me vi ali por um ano e pouco, preenchendo as notas. Um cliente eu fazia tudo. Eu era mídia, produção, criação. Mexia no core, eu era ótimo até travar, né? E aí, cara, acabou que o bloco de notas não tinha mais como emitir. Naquela época, ou você pagava os impostos para emitir novos blocos, ou não tinha jeito. Não tinha como emitir, porque pra quem não sabe, vocês, né, assim, não que a gente seja velho, né, Marcos, mas antigamente, para emitir nota fiscal, você tinha que ir lá... Na gráfica imprimir. A Cefaz tinha que autorizar a impressão do bloco de nota fiscal. Não exatamente, não era isso? Exatamente. E aí, a empresa, né, para fechar, não tinha como pagar os impostos. Eu me vi obrigado a abrir a minha. Então, ali, dia 19 de novembro de 2004, nasce a nossa história. Eu brinco que nem comecei do zero, eu comecei do negativo, né? Porque eu tava com a empresa quebrada. E foi muita dificuldade, mas ali eu, dentro de um apartamento meio emprestado, uma mesa, um computador, uma cadeira, foi porque o resto eu tive que vender. Sim. E um cliente, que com muito orgulho, até hoje é nosso cliente. Ah, aí sim. Que é um cliente, né? A Belfor, concessionária Peugeot. Já voltou algumas vezes, mas até hoje é nosso cliente. E muita gratidão, né? Porque um cara que tinha ali uma concessionária Peugeot, que é muita coisa para o mercado, sim, acreditou no moleque que naquela época tinha 20 anos de idade e estava tentando, tinha nascido naquilo, mas tinha 20 anos de idade. E como qualquer empreendedor naquela idade, sofri todas as coisas que você pensar e imaginar para tentar colocar um negócio de pé. E para trabalhar numa agência... Naquela época, naquela época que um anúncio de jornal você tinha que fazer fotolito, que, enfim, as coisas eram muito mais demoradas, né? E que a gente tinha que ralar muito, mas que a gente perseverou, né? Acho que é isso, é não desistir. Primeira coisa, acho que o empreendedor tem que ter resiliência, né? É isso mesmo. E estamos aí até hoje, 22 anos, quantos clientes hoje? Hoje a gente tem mais de 20 clientes na carteira, fazendo 22 anos e passando por todas as transformações, né? Sim. Porque à medida do tempo, todo mundo já fala sobre isso, né? Tem muito estudo que as curvas da inovação elas vão diminuindo com o tempo, né? Uhum. Então eu lembro quando chegou o primeiro computador na agência do meu pai, nossa, cara, que loucura aquilo, né? Um 486. E hoje você vê o negócio da IA, né? Então assim, eu acho que a primeira coisa assim, deve ter muita gente com medo, né? Na comunidade, no nosso ecossistema de comunicação, de marketing, com medo de tanta mudança. Mas cara, desde quando chegou o computador teve medo. Isso. Quando chegou a internet, rede social. Então, assim, eu acho que não tem um ser nesse mundo mais adaptável do que o ser humano. É verdade. Todo mundo vai se adaptar ao que vai vir, ou que está por vir. Então, vamos perder o medo, meter as caras que a gente consegue. Massa, que bom. Eu acho muito legal ouvir a trajetória de agências, de profissionais que estão há tanto tempo no mercado, né? Assim, essa temporada eu quero trazer mais pessoas para compartilhar tem muita gente boa, cara. Essas histórias, porque eu acho que o nosso mercado tem uma galera aí
com todo respeito, assim, os dinossauros da comunicação cearense que tem ainda muita coisa para realizar e muita coisa para ensinar para essa galera que tá chegando. Cara, você tocou num ponto, a gente tem que valorizar a nossa história, sabe? Muito se fala do mercado de fora, mas tem muita gente boa aqui, cara. Muita gente que tá há muitos anos lutando nesse mercado, que merece ser valorizado. Acho que até a gente deveria ter um memorial da propaganda aí. Verdade. Porque, olha, é uma boa ideia. Cara, eu acho que a gente tem muita história para contar no nosso mercado, viu? A gente fez muita coisa legal, né, ao longo desses anos todos. Muito legal. Mas aí o Marcos também teve aí um ponto de virada de chave, né? E começou aí mais pro lado da inovação, as startups. Como é que foi essa tua percepção dessa virada de chave, que tu percebeu que a comunicação precisava também dessa inovação, precisava estar junto ali com as startups? Eu sempre fui muito inquieto. Muito inquieto. Tanto que a minha esposa, na época, vendo essa minha inquietude, eu casei muito cedo também. Tudo foi muito cedo na minha vida, né? Casei muito cedo. Aliás, um beijo, amor. Juliana. Ela foi numa feira de alguma coisa de exposição perto da agência, que era na antiga FIC. Hoje Unicristos, ali perto da Desembargador Moreira. Sim. E ela viu um stand da AGE, Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. Ela falou, amor, tu é tão inquieto, tu conhece tanta gente, se conecta, tu devia entrar nesse negócio. Isso eu tô falando lá em 2008. E aí eu entrei na AGE, que mudou minha vida. Aliás, uma dica, cara, comunidades, associações, se conectem. Sim. Né? Se você é um estudante, se você é um profissional, se conecte a uma associação, a uma comunidade, porque o associativismo ele muda a visão da gente, né? Ele muda a nossa visão de mundo, a nossa percepção. A gente tem pares com quem trocar as dores, né? E trocar ideia. Enfim, eu entrei na AGE e em 2013 eu tive a oportunidade de ser o coordenador geral, que lá é como se fosse o presidente da entidade, e eu escolhi o tema da inovação. E por que isso, né? Porque no ano anterior a gente fez uma missão empresarial num lugar que eu nunca pensei na minha vida em ir, que era na Eslovênia, e conheci o Parque Tecnológico de Ljubljana, que é a capital do lado do país. E eu fiquei louco com aquilo, cara. Falei, isso aqui se conecta com tudo que eu faço, tudo que eu penso. Cara, a gente tem que levar isso pro Ceará. Eu falei até com um amigo meu, Alexandrino, que estava do meu lado. Ele falou, Marcos, você tá doido, pô. Você nunca falou sobre isso. Não tem como dar certo. Eu falei, mas eu vou falar. E aí o meu tema, é só um ano, o mandato da AGE, foi em cima de inovação. E a gente fez missão primeiro para São José dos Campos, a gente conheceu o ITA, bati até uma foto, mandei para minha mãe, passei no ITA. E a gente conheceu a Embraer, enfim, fomos também para Recife, né, conheceu o Porto Digital. E por último, a gente fechou ali o ano fazendo uma missão para o Vale do Silício. Cara, aquilo ali mudou minha vida. 2013, eu vi uma primeira coisa de carro autônomo ali, sabe? E foi uma visão, uma disrupção de visão de mundo. Legal. Né? Acho que viajar é muito importante, sim, né? Buscar referência, porque a gente às vezes fica tão fechadinho na nossa bolha que a gente acaba diminuindo a nossa visão de mundo, e quando a gente viaja, a gente percebe que o mundo é muito maior do que a gente enxerga, que né? ele não gira ao nosso redor, principalmente. Exatamente. A gente fica ali no nosso mundinho, né? Que é super confortável, mas acho que para nossa área não é o melhor. E aquilo ali mudou minha vida. E a gente trabalhou pelo pacto do Parque Tecnológico de Fortaleza. Aí, enfim, conciliando meu dia a dia na agência, passei pela FIEC. E em 2018 eu fundo uma empresa, né, junto com um sócio chamado Cordel Ventures, onde dali a gente fundou uma aceleradora de startups, tivemos um hub de inovação, o BS Innovation Hub lá no BS Design. Enfim, o resto da história, mas começou também por uma oportunidade que passa. Eu costumo dizer o seguinte, cara, passou o cavalo, monta nele, depois você descobre o que vem, né? Mas aproveita as oportunidades, e a vida foi isso, foi me dando essas oportunidades, eu fui tentando agarrar, e a inovação surgiu disso. Entendi, bem legal. Na nossa temporada anterior, a gente fala de inovação, a gente pensa que, ai meu Deus, né, eu não sou criativo, não consigo pensar em coisas inovadoras e tal, não sei o quê. Mas na nossa temporada passada, eu entrevistei o Thiago Caldas, né, da Caju São Geraldo. E ele falou uma coisa muito interessante que eu achei sensacional, que a inovação às vezes é só você fazer o que você nunca fez.
E ele estava citando exatamente o exemplo de eles terem ganhado um prêmio com uma lata comemorativa lá da Caju São Geraldo. Né? O que a gente nunca fez? Não, a gente nunca fez uma lata comemorativa. Vamos fazer. Fizeram, foi bem aceito. Eles é inovador. Ganharam um prêmio, né? Assim, né? Então, às vezes a gente fala de inovação, parece que é um outro mundo, parece que é uma coisa... Mas, às vezes, está na nossa cara, na nossa dia a dia. Claro, existem todos os seus conceitos técnicos e tal, inovação disruptiva, incremental, parará. Mas, em linhas gerais, cara, se você fizer algo diferente do que você já faz hoje, esse produto aqui já é super inovador. Inclusive, eu vou fazer aqui o jabá do nosso Levantei a bola e ele vai fazer o gol agora. Agora precisa, né? O meu celular que tá com pouca carga, vou fazer aqui uma mágica pra vocês. Tá pegando aqui, produção. Ó, tá carregando, viu, galera? Isso aqui vai estar... Essa inovação vai estar nos transportes coletivos de Fortaleza, né? Muito em breve aqui pra vocês. Acho que alguns já estão rodando aí. Então, quando você tá ali no caminho de casa ou indo pro trabalho, você pode carregar seu telefone. Às vezes você sai de casa e esquece de carregar. Mas, ó, Bus Charger veio pra mudar a sua vida, viu? Então, depois a gente fala mais de Bus Charger pra vocês. Boa. Existem marcas que aparecem e existem marcas que fazem parte do caminho das pessoas. Há 10 anos, o Grupo Zona entende que comunicação não vive em um lugar só. Ela acontece no ônibus que cruza a cidade, na tela que prende a atenção e no encontro que gera conexão de verdade. Porque toda grande marca precisa ocupar espaços, mas principalmente ocupar memória. Entre ruas, telas e pessoas. É assim que o Grupo Zona constrói presença há uma década. Parabéns pelos 10 anos de história, movimento e conexão. Fazem parte do Grupo Zona as marcas 544 Produções, Midbus, Mídia em Ônibus e Bus Charger. Cara, e aí você vem tem esses dois mundos, né? A agência e startup, né? E como é que você acha que as agências podem, né, trabalhar nesse... Eu vejo que as startups eles têm esse ritmo mais acelerado. É o errou, mas já vamos aqui corrigir para acelerar, né? Então tem todo essa coisa do acelerado, né? Da coisa mais rápida, de resolver logo, de resolver o problema. Como é que tu acha que as agências, né, desse modelo tradicional podem trabalhar para ir também nessa linha de trazer essa comunicação mais ágil, mais rápida, mais assertiva, né? De errar e acertar e já corrigir. Eu acho que os dados ajudam muito com isso hoje, né? O digital ajuda muito com isso. Tipo, a campanha não está rodando, vamos logo corrigir a rota aqui sem esperar a campanha sair do ar, vamos dizer assim, né? Como é que tu acha que esses dois mundos eles podem se complementar aí, né? Olha, tem uma coisa no mundo das startups que eu acho que a gente pode trazer para as agências. Acho que tem duas coisas muito importantes. A primeira é ser permitido errar. Em muitas empresas, nossa cultura brasileira, né, como um todo, errar é errado. Você não pode errar, senão você vai ser punido. Eu tenho medo de errar. Eu costumo falar quando eu dou aula e quando eu dou palestra, enfim. É o seguinte, cara, a gente tá num ambiente de marketing, a gente pode falar palavrão, né? Fala assim, cara, não se preocupa. Você querendo ou não, vai dar merda. Você vai errar. Então perde o medo, porque você vai errar de qualquer jeito. Sim. Né? Então a primeira coisa é ter um ambiente propício. Claro, você tem que errar rápido e barato. Importante. Né? Mas que vai errar. Então, num conceito, por exemplo, se a gente for trazer para o Growth Hacking é erro. É teste, erro, descobre o que funciona, aplica o que funciona e descarta o que não funciona, né? E startup é muito isso, né? A gente fala 4 ciclos básicos do desenvolvimento de uma ideia inovadora, né? É a ideação, validação, tração e escala. Então, ideação, você tem uma ideia, tentar colocar em prática, validar ela, tracionar, ou seja, começar a vender para algumas pessoas, escalonar, vender para muita gente. Isso aplicava ao nosso negócio. Eu tive uma ideia para um cliente. Cara, primeiro eu tenho que ter ambiente para testar. Será que funciona? Não sei. Testa. Testei, rápido e barato. Funcionou? Ok, escala essa ideia. Então assim, se a gente internalizar um pouco mais os conceitos de inovação dentro das agências, coisa que a gente já faz de forma empírica, sim, mas se a gente tiver um pouco mais de conceitos, né, metodologia, eu tenho certeza que a gente voa muito mais rápido, né? E eu acho que uma outra coisa, talvez uma terceira dica, não terceirizar o erro.
A gente em agência tem mania de botar a culpa em cliente, né? Então, a gente reconhecer nossa falha, até de forma intencional. Se eu vou testar e reconhecer aquele erro, opa, errei, vou melhorar e vou para frente. Então, conceitos básicos de startup que a gente pode trazer para o nosso mercado e a gente melhorar o resultado. Legal, e até bom você trazer essa perspectiva como dono de agência, né? Porque, de fato, quando você tem ali aquele ecossistema de agência, empresa, muitas vezes a empresa também tem um departamento de marketing, é muito comum que o departamento de marketing reclame da agência, que não entrega, o que demora, o que não sei o quê, né? Mas às vezes o departamento de marketing ali também precisa ter o acompanhamento, passar as informações que precisa, fazer briefing, né, assertivo, com as informações que são necessárias para poder a agência conseguir trabalhar. Mas ambos terem a consciência de que, olha, principalmente se é uma coisa nova, né? A gente vai testar isso aqui, a gente pode errar, mas a gente tem até aqui para errar. E aí, se errar, olha, galera, realmente não era por aqui, vamos tentar outro caminho. Exato. Eu acho que isso bem é intencional, né? Também não pode ficar... Isso. Eu questiono muito, assim, cara, a gente vai viver de fazer post. Cara, comunicação não é post. É também muito pouca parcela, né? Então, assim, a gente vai ser intencional. Vamos montar um planejamento de fato, onde naquele planejamento tem uma parte intencional a teste, né? E ali a gente vai descobrir. Porque o mercado muda o tempo inteiro, né? Se a gente for falar de algoritmo do Meta, pelo amor de Deus, está mudando todo dia. Então não tem como a gente não ir testando o tempo inteiro, né? É isso mesmo. Eu acho muito interessante isso. Isso que você falou das etapas também. Se você parar para pensar, não é nada demais. Não. Pode repetir aí para mim? Ideação, validação, tração e escala. É isso que eu acho que todo negócio precisa... Passa por isso. Passa por isso, né? Muito legal. Legal, muito massa. E tem parceiro novo na área, Ipanema Comunicação. Mais que uma agência, é uma aceleradora de negócios full service, focada em ROI e escala. Com 22 anos de mercado e a metodologia Go-to-IPA, a Ipanema Comunicação atua de forma consultiva e orientada por dados, com a missão clara de viabilizar estratégias de crescimento sustentável com execução de excelência e foco total no seu retorno do investimento. Então, se você está precisando de uma agência que vai te trazer um retorno acelerado, entre em contato com o pessoal da Ipanema Comunicação. E aí, hoje tu é líder da Anjos do Brasil no Ceará, é isso? O que é Anjos do Brasil? Fala pra gente rapidinho. Anjos do Brasil é o maior grupo de investidores anjo do nosso país. Em resumo, o que é um investidor anjo? Também existem, assim como fases de fazer um negócio acontecer, existem fases de investimento nos negócios, né? Então, o primeiro tipo de investimento é o próprio, óbvio, você tira do teu bolso. O segundo é o que a gente chama de FFF, que é família e amigos e tal. O terceiro é o investidor anjo. Aquele negócio que já tem, em linhas gerais, né? Já tem que ter algum faturamento, não está faturando muito. Pelas boas práticas de investimento, vai investir para pegar de 5% a 10% daquele negócio. E são investimentos que variam ali entre 10 mil a 1 milhão de reais. Entendi. Claro. Marcos, por que você está dando um range, né? Uma diferença tão grande entre o início e o fim do faturamento? Porque existem negócios de todos os tipos. Sim. Né? Mas em linhas gerais, esse é o investidor anjo. Então, é um grupo que avalia startups nacionalmente, né? E temos um núcleo aqui no Ceará, foi a gente que fundou, desde 2020, em que a gente reúne um grupo de investidores olhando startups locais, mas também de fora, para poder alocar algum capital, né? E ajudar no desenvolvimento desses negócios. Entendi. E hoje, o que é que tu acha que os investidores locais precisam observar, o que eles podem fazer para terem mais essa possibilidade de investimento? Porque quando você faz investimento, você quer retorno, obviamente, claro, né? Então, como é que é esse teu olhar hoje para esses investidores, né? O que eles precisam fazer, para onde eles precisam olhar, para eles terem também a segurança de investir, né? Tá. Cara, tem algumas premissas, né? Primeira coisa é que o mercado, ele muda, a economia muda o tempo inteiro. Então, o mercado de investimento que a gente tinha em 2020 e 2021, que foi um mercado completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, naquele momento, se tinha muitas quantias de dinheiro para negócios muito incipientes, né? Se investia em PPT,
né, em apresentação de PPT. Hoje não. Né? Hoje o investidor ele busca um negócio que a pessoa que está fazendo, né, o empreendedor, tem que estar full service, né? Ou seja, ele tem que estar full time naquele negócio, ele tem que estar fazendo todas as frentes, tem que ter no mínimo 2 sócios, um de tecnologia e um de negócio. Né? Tem que ter um faturamento mínimo. Né? Em algumas teses, por exemplo, na minha tese tem que faturar pelo menos R$10 mil, porque acho que é o mínimo que uma dupla consegue ganhar para poder sobreviver. Né? E tem que ter verticais que você trabalha, né? Por exemplo, na minha visão, na minha tese, eu invisto em negócios B2B, ou seja, negócios de empresas que vendem para outras empresas, né? Mas tem investidor de todo tipo. E hoje a gente brinca muito sobre o ICP, né? Que é o perfil de cliente ideal. Sim. Busque o seu perfil de investidor ideal. O que você quer? Porque assim, muita gente tem uma ideia que é investidor a todo custo, né? Eu falo o seguinte, cara, o melhor dinheiro do mundo, sabe qual é? Para qualquer negócio. É o dinheiro de cliente. Não é de investidor. Sim. Então, será que vale a pena? Porque tu tá dando 5, 10% do teu negócio para um investidor, tu tá dando um braço, uma perna. Vale a pena? Tu tá abraçado com aquela pessoa? E claro, tem uma diferença grande entre investidor e sócio, né? E tem muitas coisas a serem trazidas sobre esse tema que é muito rico. Mas é entender, cara, eu quero um sócio ou eu quero um investidor? São coisas diferentes. Esse investidor, qual é o papel dele? É só grana? Eu quero smart money. O que é o smart money? Aquela abertura de mercado. Eu quero que ele me conecte com gente grande. Às vezes isso vale mais do que dinheiro. Sim. Né? Então depende muito. Trace o perfil de quem você quer trazer para esse negócio, que aí sim vai dar mais certo. Entendi, bem legal. E hoje tu enxerga assim que tem bastante movimentação, os investidores estão olhando para esses novos negócios, como é que funciona a mecânica mesmo, né? Tem encontros, como é que... Cara, desde que o mundo é mundo, todo negócio que é bom tem gente interessada, né? Claro que os negócios estão mudando o tempo inteiro, numa velocidade maior do que quando eu comecei lá na inovação lá atrás. Mas assim, existem sim, nós temos diversos grupos de investimento no país, temos diversos fundos, temos fundos hoje com o dinheiro que não tem ideia para colocar o dinheiro, por incrível que pareça. Claro que a gente vive um momento da economia que a liquidez está menor dos fundos. O que é isso? O investidor tem uma grana, ele bota essa grana no banco rendendo a 15% ao ano de juros. Por que ele vai ter risco com esse dinheiro? Ele não vai. Então o dinheiro para risco diminuiu. Mas sim, ainda tem dinheiro para ideias inovadoras. A gente tem sim startups levantando capital. A gente tem startups cearenses recentes sendo vendidas, né, alguns milhões de reais. Claro que também a gente não pode cair no conto de fadas de que você vai abrir uma startup e você vai ficar milionário. Sim. Não é assim. Startup, como qualquer negócio, é difícil. Né? Você vai viver seus ciclos, você vai viver suas dificuldades. Às vezes você busca um investidor que não é o melhor. Às vezes você busca um investidor que quer mais um negócio do que você. Então, assim, tem que ter muita paciência, saber muitos passos que você vai dar. Porque quando você conecta o investidor no teu negócio, você está se casando com alguém. Sim. Né? E aquele alguém que quer um retorno. Sim. Então é como se você casasse com uma mulher que dissesse o tempo inteiro, bora ficar rico, bora ficar rico, bora ficar... Você não ia conseguir ficar o tempo inteiro com essa pessoa. A não ser que você tivesse muita certeza que ia dar certo. Né? E ninguém tem certeza de nada. Falando de startups, e aí me veio também esse questionamento sobre a comunicação das startups, né? Como é que hoje é essa comunicação das startups, ou como é que ela deveria ser, ou como é que tu enxerga que as startups hoje precisam se comunicar nas redes sociais para atrair clientes? Tem diferença da comunicação da startup para uma empresa tradicional, vamos dizer assim, ou não? São as mesmas estratégias? O que tu... Não, muito pelo contrário. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender primeiro que todo negócio só sobrevive se vender. Né? Sem venda, sem negócios, né? Então, o que acontece? A gente serve para gerar demanda comercial, não é isso? Isso. Sem o nosso trabalho de comunicação, a gente não gera demanda para o comercial vender. Ou seja, se não tem venda, não tem negócio, sem comunicação também não tem negócio. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender como profissional de comunicação é quais são os canais de aquisição de cliente daquela empresa. Seja startup, seja qualquer uma. Então, por exemplo, se ela é B2B ou B2C, muda completamente o jogo. Né? Por exemplo, se eu sou uma B2B high ticket, uma B2B que vende para grandes empresas,
Claro que o principal canal de aquisição não vai ser um inbound. Vai ser talvez de finder, de indicação, de parceiros. Então, que tipo de comunicação eu tenho que fazer? Qual é a jornada daquele meu cliente? Às vezes o parceiro de indicação é cliente, né? Então, qual é a jornada dele? Como eu me comunico? Né? E aí, por exemplo, quais são empresas ou startups que criaram grandes programas de indicação? O RD. Programa de agência da RD, mundialmente conhecido. Né? Sim. Fez ela ser vendida por alguns bilhões de reais. Sim. Enfim, então, entender. E aí, quando você entende se é B2B, B2C, para qual canal eu estou me comunicando, a gente fundou uma metodologia lá na Ipanema chamada Go-to-IPA. Que eu peguei a base da metodologia que eu criei para acelerar startups. Então, a primeira coisa toda empresa nasce para resolver a dor de alguém. Então, qual é a dor de mercado? Segundo, de quem a gente está resolvendo essa dor? Que é o que a gente chama de ICP, né? O perfil de cliente ideal. Então, tão importante saber para quem eu quero vender é saber para quem eu não quero vender. Sim. Né? Que a pior coisa do mundo que é não vender é vender para alguém errado. Você compra uma vez, nunca mais você compra e mete o pau naquela empresa. Né? Então, definiu o dor de mercado de quem eu quero resolver, agora vamos entender que mercado é esse. E aí tem uma buyer persona, enfim, como que eu me comunico com aquela pessoa, em que momento. Eu falo muito lá na agência sobre os 5 níveis de consciência da dor, né? Pessoa que não tá nem sentindo a dor. Então, tem um trabalho de consciência muito grande para catequizar, falar, olha, você tá sentindo a dor. O outro eu tenho a dor, mas eu não sei como resolver. Então, eu tenho que comunicar de uma outra forma, concorda? Sim. Eu tenho a dor e tô buscando como resolver. Opa, outra forma. Tenho a dor, tô buscando resolver, já tô identificando os principais players e o último é totalmente consciente. Claro que, olha só, se a gente pegar um pouquinho dessa metodologia e eu for aplicar para rede social, olha como é diferente a comunicação, para que tipo de fase do funil eu estou me comunicando e que dor, que consciência de dor aquele cliente tem. Sim. Então, olha só, oi, eu existo. Oi, eu existo, você está sentindo a dor, eu resolvo, o meu preço é o melhor. Então, olha como muda. Né? Então, se a gente tiver um pouquinho de metodologia, a forma de comunicar ela é aplicável para qualquer tipo de empresa. Né? Sim. Verdade. É muito interessante isso que você falou sobre metodologia, porque às vezes eu vejo que as empresas deixam isso um pouco de lado, né? Assim, principalmente na comunicação. E a comunicação hoje, acho que, não sei se pela diversidade de canais, né? Eu dou aula, dou palestras sobre comunicação também, sobre como usar principalmente como usar as redes sociais para melhorar, né? Ali, muito focado também em pequenos empreendedores, mas recentemente também para uma grande empresa. E quando a gente fala dessa coisa que pra gente, né, parece simples, porque a gente já trabalha com isso, a gente já entende melhor, mas quando a gente fala disso para pequenos empreendedores e até para algumas grandes empresas, isso brilha os olhos deles assim, e abre realmente a mente de que a comunicação ela precisa ser mais estratégica, ela não pode ser só, no caso da rede social, só postar por postar, não é um e-mail por e-mail, não é. Se você tiver ali um pouco de metodologia, de estratégia, né, para saber em que ponto da jornada você vai colocar ali a comunicação do funil, você consegue chegar no seu cliente de forma mais direta, mais assertiva. Cara, exatamente assim, aquela pessoa já me pesquisou antes, já me conhece. Por que eu vou falar para ela, oi, tudo bem, você sabia que eu existo? Não. Ela já sabe que eu existo, né? Então, assim, muitas das vezes a gente culpa, às vezes, até o canal de comunicação e esquece de culpar a mensagem. Sim. Porque se a gente parasse para ouvir todo cliente nosso que dissesse assim, não, rede social para mim não funciona. Aí outro, não, Busdó para mim não funciona. Outro, não, televisão, não ia funcionar nada para ninguém. E não é assim, né? Então a gente tem que entender, eu trago muito a questão do planejamento de mídia. Cara, como é importante saber que mensagem, para que canal, em que momento da jornada, né? Sim. Então, são coisas que, como você falou, a metodologia é tão importante, porque tem uma frase que eu adoro, que eu falo muito assim, cara, sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Boa. Então, opinião, cada um tem a sua. Sim.
né? E aí vai entrar numa eterna discussão. Os dados não mentem. Então o planejamento de mídia, ele traz muito essa questão dos dados, né? O quanto eu devo colocar de esforço naquele determinado canal e por aí vai. Então, metodologia, gente. Estudem todos os tipos de metodologia que vocês puderem. Legal. Você falou uma coisa importante também, que é planejamento de mídia. Eu acho que planejamento de uma forma geral, né? Mas planejamento de mídia é muito importante porque, às vezes, as empresas, os empreendedores, né? Eles acham que é um canal que vai resolver o problema não é. Não é. Se você quer ter uma presença mais efetiva, uma presença mais marcante, você precisa estar em diversos canais para atingir os públicos, principalmente se você tem um público ali mais amplo, né? Porque você vai ter gente na rede social, você vai ter gente na TV, você vai ter gente no rádio, você vai ter gente no Busdoll, você vai ter gente no Bus Charger, você vai ter gente, né? Exatamente. Então, é preciso também que o mercado enxergue a importância de estar presente na mídia de uma forma mais estratégica, né? Não achar que um canal só vai resolver toda a vida. Adianta. Antigamente, a fórmula mágica era botar a propaganda na novela das 9. Sim. Todo mundo ia ver no intervalo do Fantástico. Né? Jornal Nacional também, né? Não tinha erro, né? Assim, era fórmula mágica. E hoje todo mundo acha que fórmula mágica é uma rede social. Tráfego pago. Né? E o tráfego pago. E não é. Né? Não existe isso. Nós, seres humanos, nós somos multitela. Né? A gente está no ônibus, a gente está na rua, a gente está na televisão, a gente está no rádio. Aliás, Fortaleza é a segunda cidade do Brasil que mais se ouve rádio. E tem gente que diz rádio não funciona. Claro que funciona. Hoje eu vinha no carro e eu liguei o rádio. Não é? Eu liguei o rádio e eu lembrei de quando eu ia trabalhar pela manhã ouvindo rádio, assim, né? Fazer um trajeto, um percurso mais longo, e aí eu adorava ouvir rádio. Porque eu ficava ouvindo as propagandas, eu ouvia lá o programa que passava de manhã e tal, e eu acho que eu assisti o programa quase todo o tempo que eu ficava dentro do carro, e eu adorava ouvir rádio, assim. E realmente o rádio é uma mídia que as pessoas ainda ouvem muito. Muito. Né? 87% da população cearense afirma ouvir rádio. É um número muito alto, né? E, por exemplo, eu criei um hábito muito legal. Todo dia eu escuto uma rádio diferente. Ah, legal. Ah, Marcos, por quê? Porque eu trabalho com isso, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Tem o Murilo Gun, né, super conhecido, tem várias palestras super antigas dele, que ele é o seguinte, cara, eu tenho que ler a revista Capricho. Por quê? Porque eu gosto, não, porque eu tenho que saber o que está acontecendo, né? E a gente, como comunicador, a gente tem a obrigação de entender os diversos mundos. Você tem que saber que a Virgínia e o Vini Júnior terminaram. Então, eu sou pela minha filha, mas ela foi a minha fonte de informação. Tá vendo como comunicação é tudo, até o boca a boca, né? Olha aí. Então você tem que saber que canal usar, né? E com que consumir também, né? Às vezes não é uma coisa que você gosta, mas você precisa estar antenado no que está acontecendo. Acho que o profissional de comunicação precisa ter essa habilidade, né? Totalmente, ó. 42 anos, você me deu 30, obrigado, né? No início aqui. Eu com quase 42, daqui a 2 semanas eu faço aniversário. Cara, eu todo dia de manhã eu vou me arrumar, o que eu faço? Pum, ligo a televisão. A minha filha não vê televisão. E ela tem quase 16 anos. Então, assim, cada consumidor tem um hábito diferente, né? Quer dizer que a minha comunicação vai impactar os dois iguais, independente do canal que eu tiver? Não. Não é assim que funciona, né? Então é importante estudar, saber a diferença de mídia de impacto, de alcance, enfim, os conceitos. Aliás, fiquei muito feliz que voltou a ter o grupo de mídia aqui em Fortaleza, Sim. Que é a formação desse profissional tão importante nas agências. Sim, é muito legal. Tu falou desse hábito de quando acorda pela manhã, ligar a TV. Eu tenho isso no domingo. Olha. Eu assisto o Globo Rural. Assisto o Globo Rural, o Esporte Espetacular, que as coisas passam no domingo, né? E aí à tarde não tem nada muito interessante. Aí quando é à noite eu vou assistir o Domingão e o Fantástico. Isso aí é uma coisa que eu acho que é um pouco de nostalgia, né? Até a memória afetiva. Tem um pouco da memória afetiva, mas é uma coisa que eu gosto de cultivar, assim, de ver o que é que tá acontecendo na televisão, de assistir o noticiário ali em tempo real, de não ficar só zapeando rede social. Você lembra início da tarde, final da tarde ali, de todo domingo, os Trapalhões, como era legal, né? Muito Você vê como a televisão, né, os meios de comunicação são tão importantes na nossa vida. Sim, muito legal. Barbearia Imperial, nosso parceiro do podcast aqui da comunidade Baião de Marketing, você já conhece e já sabe, né? Tá precisando dar um trato no visual, corte, barba, limpeza de pele, diversos serviços que você tá precisando aí. Vai lá na Barbearia Imperial, fala com o Paulinho, agenda o teu horário através do Instagram que tá aparecendo aqui e do QR Code.
e vai lá ficar um pouquinho mais bonita. E a gente está falando aqui de habilidades de profissionais de marketing, né? E aí, eu queria te perguntar também, assim, o que tu acha que o profissional hoje precisa vamos dizer assim, que habilidade ele precisa desenvolver ou, não sei, aprender para não ser engolido aí por essa IA ou não ser engolido por essa inovação, ou, enfim, o que tu acha que ainda o profissional de marketing, o pessoal às vezes, né, tem muito medo da IA, que não sei o que vai tomar os empregos e fica nessa, mas o que tu acha que se nós da comunicação, né, como profissionais, enquanto profissionais, mantivermos isso aqui, a gente... Cara, tem duas coisas. A primeira, tem um palestrante que eu gosto muito, chamado Valdez Luiz Ludwig, que ele diz o seguinte, que a gente é pequeno, tá em casa, e vê os pais chegando do trabalho, acabado, derrotado, tá vindo aonde? Do inferno. Então a gente aprende de pequeno que trabalhar é ruim. Né? Verdade. Então eu acho que a primeira coisa não é fazer o que gosta, mas gostar do que faz. Pô. Cara, se você não gosta do que você faz, teu dia vai ser um tédio, um absurdo de chato, né? Então encontrar prazer no que faz. E encontrando esse prazer, estudar. Porque não é aquilo que a gente falou, foi o computador, foi a internet, foi a rede social, hoje é IA. Cara, a gente só vai estudando e a gente vai se aprimorando. Sim. Então acho que eu só tô aqui, depois de alguns anos, porque eu tenho uma sede pelo estudo absurda. Assim, se eu não estudar alguma hora do meu dia, ele não rendeu. Então eu tenho que buscar algo novo, eu tenho que... nem que seja uma videoaula, um vídeo no YouTube, um EAD, um curso presencial. Cara, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque se eu não estiver ali absorvendo coisas novas, eu digo o seguinte, cara, você tem que correr muito para permanecer onde você está no mundo de hoje. Porque se você parar, você vai ficar para trás. Então, assim, estuda o tempo inteiro, cara. Entendeu? Ah, eu não sei... Cara, eu não sei dar um comando no cloud. Pô, você tá para trás, irmão. E aí a gente viveu um tempo em que uma pessoa de 50 anos ficava defasada para o mercado de trabalho. Não era assim? Sim. Hoje em dia eu vejo pessoas de 50 anos super atualizadas e vejo gente de 20 super desatualizada. Por quê? Pela sede do conhecimento. Sim. Né? Porque a gente foi para a escola, a gente aprende como? A gente vai lá, espera alguém passar, né? Compartilhar o conhecimento para você espera vir, sentadinho, foi para casa, não quer estudar, que é chato, vai dormir, fazer qualquer outra coisa e volta no dia seguinte para ter mais conhecimento. No mundo de hoje não dá mais para ser assim. Né? Então se a gente não for atrás desse conhecimento, não tiver essa sede, fatalmente você vai ficar para trás. Então, cara, se você não sabe criar um agente hoje no cloud, você tá para trás, irmão. Então corre. A boa notícia é que dá para correr hoje. Você não precisa fazer um curso semana que vem em São Paulo, como era antigamente, para você estar atualizado. Não, cara, hoje, se você parar agora e for atrás, hoje à noite, você já tá mudando a tua realidade, né? E claro, estar num lugar que você possa colocar esse novo conhecimento em prática. Sim. E isso que você falou é uma habilidade humana, né? Não é aprender a IA, é você aprender buscar aprender coisa. Não, você tá citando o exemplo do cloud, mas pode ser alguma outra habilidade, pode ser alguma coisa que você... Eu vi hoje uma frase que dizia o seguinte, só os dinossauros ainda usam chat GPT. Eu falei, meu Deus do céu! Já tá assim. Então, cara, tá mudando muito rápido. Tá. Né? Então a gente tem que ter essa sede de conhecimento, senão você tá pra trás. É verdade. Muito legal. Se você quer trazer a sua marca para o projeto da comunidade Baião de Marketing, entra em contato com a gente, vai ser um prazer enorme receber você aqui. E se você quer de alguma forma apoiar o projeto, você também pode através do apoia.se, que está o QR Code aqui na tela. Então entre em contato, faz a sua doação e mantenha esse projeto vivo. A gente está estreando um quadro novo, tá? Que é bate-bola lá, parecido com nossa... saudosa Marília Gabriela, mas é com termos de marketing. Tá. Certo? Então vou jogar um termo aqui pra ti e tu me diz a primeira coisa que vem na tua cabeça. Bora. Tá? Budget. Fundamental. Senão as coisas não se resolvem, Senão né? nada se resolve. ROI. Cara, busca incessante. Sem ele não faz sentido. E hoje tem como você mensurar muita coisa, né? Tudo, cara. Então tudo que você investe, você consegue mensurar ali de forma muito mais clara do que como era antes, né?
Pegar um aqui, network. Crescimento. Sem ele, aliás, é o maior dinheiro que você pode ter na tua profissão é network. Legal, né? Eu gosto muito. Uma das coisas que me fez criar a comunidade era exatamente fomentar o network, trazer a galera, trocar ideia. Eu gosto muito dos eventos presenciais ainda por conta disso, porque eu gosto de fazer as pessoas se conectarem ali pessoalmente. Tem um grupo do WhatsApp, tem o Instagram, sim, mas assim, o pessoalmente, o presencial é muito legal. E uma das coisas que eu também, né, gosto de valorizar na comunidade é que eu posso trazer o Marcos Vinícius para falar com a galera, porque às vezes o próprio Marcos Vinícius não sabe da importância dele, né, assim, no mercado, mas assim, 22 anos, né, de história, não são 22 dias, então é muita estrada, né, 27 anos. Então as pessoas que estão começando, elas gostam de ouvir, né, de ti, como é que foi essa trajetória, o que é que tu tem para compartilhar com eles, muito legal. E eu gosto muito de valorizar isso. Só mais um aqui. Bora. Growth. Hoje, se você não tiver uma estratégia de growth para qualquer tipo de negócio, vai ficar difícil, porque é o que incomoda ali a gente a gerar mais lead, mais oportunidades, novas teses, né, do que funciona, do que não funciona. Então, growth para mim mudou muita coisa para mim, cara. Estudar growth foi fundamental, aliás, até para entender que o erro é permitido se ele for rápido e barato. Sim, legal. Pra gente ir finalizando aqui, já não sei quanto tempo nós estamos aí, produção. 42. Aí. 43. Massa. Mas a gente vai conversando, o tempo vai passando, a gente nem sente. Mas eu gosto sempre de, quando as pessoas vêm aqui, de abrir também o microfone para convidar outras pessoas que você acha que podem contribuir com a gente, com o nosso conteúdo, com a nossa comunidade. Alguém que pode ser alguém que está no mercado há muito tempo, mas também pode ser alguém que está aí, que faz alguma coisa legal que você acha que é interessante compartilhar. Pode ser de marketing, mas também pode ser de inovação, que também é a tua área. Ou do associativismo, né? Que tu é muito ativo, né? Então, fica à vontade aí. Faça o convite que você quiser, olhando para aquela câmera, pra gente trazer essa pessoa aqui. Eu nunca vi uma entrevista dela na minha vida. Olha, será que vai ser a nossa que você vai assistir? Mas tem uma pessoa, cara, que ela me ensinou muito. Me ensinou muito. Não é fácil trabalhar com a Globo. São muitas regras. E é a Emília do Sistema Verdes Mares, pessoa que está há muitos anos no mercado, entende tudo de Globo. Legal. E acho que já viu muita agência nascer e morrer por aí. Então é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, de verdade, assim, me ensinou muita paciência. E são essas pessoas que às vezes não estão nesse hype, né, na vitrine do mercado, mas que fazem essa roda acontecer, sabe? Assim, tem pessoas que estão ali nos veículos há muitos anos. Tem a Ranilce do Polvo, eu acho que é uma pessoa que tem muito tempo de mercado também. Uma Cris que hoje está na Band, é uma pessoa... O Edson da cidade, que está na cidade, me ensinou muito também. Legal. Um grande cara. Então, assim, acho que tem muita gente no mercado, cara, que a gente pode escutar, sabe? Legal. Acho que são pessoas boas. Aí, pessoas convidadas pelo Marcos Vinícius. Compareçam aqui com o nosso podcast, vamos trocar uma ideia, vamos compartilhar o conhecimento com a galera aqui, que a galera aqui da comunidade gosta muito de ouvir vocês. Cara, obrigado, que bate-papo legal. Deixa eu agradecer demais, mais uma vez. Você tem sido um parceiraço desde que esse ano eu tô movimentando aí a comunidade, abrindo portas, e eu fiz questão que esse primeiro episódio fosse contigo, porque eu acho que parceria é isso, a gente é muito networking, né? Você convidou a pessoal da comunidade lá pro evento, a gente se conheceu lá pessoalmente, e uma coisa que eu ia falar também você faz esse movimento também de trazer palestrantes nacionais e traz temas que não, né, novos pro mercado. Naquele evento a gente falou sobre ABM, né? E, cara, eu acho esse movimento sensacional. Conta com a comunidade pra gente fazer também esses eventos acontecerem aqui, porque eu tenho muito essa vontade de fazer esses eventos, de trazer nomes nacionais. E eu quero muito que a gente fortaleça essa parceria aí esse ano pra gente fazer muitas coisas acontecerem aí. Obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. A Ipanema tá de portas abertas à comunidade. Quem quiser
trocar alguma ideia, quem quiser ir lá nas redes sociais, falar alguma coisa. O máximo que a gente tem é esse tempo de mercado para compartilhar de quem, como eu falei, né, aqui no início. Eu comecei na agência aos 15 anos de idade, que eu vim morar com meu pai, ele falou, de manhã no colégio, à tarde na agência. Se quiser, é desse jeito. Então, claro que eu errei muito, né, eu comecei a empreender ali, eu peguei uma empresa com 19 anos e aos 20 abri a minha. Então, claro que eu errei demais, mas acho que de alguma forma, com resiliência, acho que eu também, de alguma forma, a gente agregou um pouquinho ao mercado. E é isso, vamos ter resiliência, vamos empreender, vamos estudar. E quem quer, cara, a gente consegue, assim. Não é fácil, empreender nesse país não é fácil, né? Mas a gente está aqui para fazer o nosso papel. E quem quiser se conectar com a gente, só ir lá nos canais da Ipanema, vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. Tá aparecendo aí, viu, as redes sociais. Obrigado, cara, mais uma vez. Estamos terminando esse episódio. Agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores e parceiros, Grupo Zona, 544 Podcast Coworking, Midbus, Bus Charger, Barbearia Imperial e Ipanema Comunicação também está com a gente. Muito obrigado, valeu, até a próxima!